Bom dia a todos e a todas. Eu quero também agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje, cumprimentar a Júris pela iniciativa. O Rio Grande do Sul já teve no passado, já firmou no passado uma tradição de debates penitenciários bastante importantes. A impressão que eu tenho é que perdemos um pouco esse hábito, né, de discutir abertamente, de aprofundar certas questões. Isso é muito importante que se retome, ou que se faça esforços nesse sentido. Eu ouvi atentamente o que expôs o Dr. Pugina agora. Eu teria, assim, a maior vontade de procurar discutir algumas coisas que ele disse, mas acho que não seria ético da minha parte me beneficiar do sorteio para responder a sua fala. Então não farei isso. Mas preciso só dizer para vocês uma coisa, inicialmente. Tudo que eu vou falar aqui, eu falo absolutamente em meu nome. Eu não falo em nome da sociedade. Até porque a sociedade ela é plural, ela é polifônica, e qualquer pretensão de falar em seu nome é em si mesma uma pretensão autoritária. Respondo pessoalmente por todas as minhas opiniões, elas são particulares, são singulares, e reconheço também que as minhas opiniões são, não agora, mas historicamente, já há mais de 30 anos, posições minoritárias no Rio Grande do Sul, no Brasil, bastante minoritárias, eu diria. A gente vive num país onde uma grande maioria das pessoas tem uma disposição à violência, à legitimação da violação dos direitos humanos. Há uma espécie de cultura Sherazade que se espalhou no Brasil como uma praga. Ela sobrevive graças à ausência de reflexão, graças à desinformação e, sobretudo, com respeito por conta do medo. O medo é disseminado industrialmente no Brasil, ele produz lucros enormes. A mídia fatura muito com medo. Ela galvaniza as atenções das audiências, transformando a violência num espetáculo. E faz com que as pessoas imaginem que os crimes mais raros, aqueles que são objeto de fatos noticiosos, sejam os crimes mais comuns. E que os crimes mais comuns, que por serem comuns jamais são noticiados, sejam os crimes mais raros. O que significa que nós lidamos ideologicamente com uma realidade invertida. Tememos os crimes mais raros, aqueles que mais dificilmente nos atingirão, e desconhecemos os crimes mais comuns, aqueles que de fato nos ameaçam mais concretamente. Isso é um efeito típico da produção jornalística, que, como vocês sabem, trabalha sempre com exceção. Ninguém vai ler amanhã no jornal que a Dona Maria foi furtada no centro de Porto Alegre, porque isso não é notícia. E não é notícia porque furto é um crime muito comum. Mas se ela for assaltada, estuprada, se picotarem o corpo dela, isso é notícia em todo mundo. Não se avisa para as pessoas que essas notícias, que são os crimes mais raros, são de fato os mais raros. E as pessoas acabam acreditando que esses crimes são os mais comuns. Então há um problema que envolve uma dificuldade nessa discussão, produzida pelo próprio medo, e isso atrapalha bastante o debate. Mas o tema proposto são os regimes prisionais. Eu queria inicialmente lembrar a todos que nós temos no mundo regimes prisionais muito distintos, nós temos experiências de regimes prisionais bastante diferentes em todo o mundo, mas basicamente 3 são os regimes conhecidos, 3 são os modelos, os paradigmas conhecidos em torno dos quais se organiza a experiência do penitenciarismo mundial. Nós temos o regime Filadélfia, Holborn e o modelo inglês, que rigorosamente podem ser definidos como Filadélfia, os mandatory sentences, a ideia de que eu dou uma sentença para alguém, a sentença é cumprida integralmente no regime fechado. O sujeito é trancado numa cela e essa cela se abre quando a pena termina. Holborn é um regime diferenciado, um modelo diferenciado, onde alguém recebe uma pena de prisão, se recolhe à noite e trabalha durante o dia. E o modelo inglês, que é o modelo da progressividade penal, que acabou sendo basicamente o modelo que o Brasil construiu ao longo dos anos, com as modificações e com as peculiaridades que são típicas da nossa experiência. Quero lembrar a todos que nós tivemos no Brasil até 1990 esse sistema de progressão penal ele era estabelecido basicamente a partir de critérios objetivos
definidos com relação à sentença. Penas superiores a 8 anos recebiam o regime fechado. Penas entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. E penas inferiores a 4 anos, regime aberto. Isso sobreviveu até o dia 25 de 7 de 1990, quando entrou em vigor a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8072, onde se criou o regime integralmente fechado. Pelo regime integralmente fechado, se estabeleceu, então, que havia um conjunto de crimes, certos crimes considerados mais graves, portanto chamados de crimes hediondos, onde não haveria progressão de regime. Essa lei ela vigorou no Brasil por 16 anos. Então, ao longo de 16 anos, os condenados por crimes hediondos não tiveram direito de progressão de regime. Até que, finalmente, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o parágrafo 2º daquela lei era inconstitucional, porque a Constituição brasileira fala na individualização das penas e na progressividade como princípio. Mas por 16 anos nós colhemos resultados dessa lei. E quais foram os resultados? Esse é um tema assim, muito importante, eu acho. Eu costumo dizer que a direita e a esquerda brasileiras não têm nada a dizer sobre segurança pública. A direita, tradicionalmente, ela apresenta uma receita, e a receita é simples, é penas mais graves, mais polícia e mais cadeia. É uma pena que essa receita não sirva para nada, porque se ela pudesse ser aplicada, seria tão fácil resolver os problemas. A gente teria resolvido há muito tempo. Aliás, o mundo teria resolvido há muito tempo. A esquerda, em contrapartida, diz o seguinte: é muito simples resolver o problema. Basta distribuir renda, basta garantir educação para todo mundo, basta dar saúde, educação e as coisas se resolvem. Não se resolvem. Porque o tema da pobreza, o tema da miséria, compõe um dos fatores de risco para comportamentos violentos e criminais, mas apenas um. Há uma quantidade imensa de outros fatores que se somam a esse. Aliás, é uma bobagem absurda se imaginar que a miséria por si só possa produzir crime e violência, né? E que ela seja responsável pelo crime e pela violência. Se fosse assim, como é que nós explicaríamos por que as nossas elites ricas são tão bandidas? Por que os nossos parlamentares, que ganham bastante bem, em grande parte deles respondem a processos criminais? Por que há juízes corruptos? Por que há empresários que subornam agentes públicos? Por que há uma classe média que sonega impostos? Por que há funcionários públicos que se vendem? Por que há pilantras e ladrões em todos os lugares, independente da renda que as pessoas têm? Então, de fato, é uma enorme injustiça contra os pobres se imaginar que miséria, falta de dinheiro leve à violência. O problema é muito mais complicado, é muito mais amplo. Aliás, sempre que nós falamos em crime, valeria a pena, sim, um exercício de humildade, porque o senso comum imagina que crime é aquilo que os bandidos praticam. Também seria muito bom que fosse isso. O problema é que não é isso. Crime é aquilo que diz respeito à agência humana. Eu não sei quantos crimes os senhores nessa sala já praticaram na vida. Eu sei os que eu já pratiquei. Vários. Me lembro de muitos, especialmente quando eu era adolescente, quando eu era jovem, adulto. Pratiquei vários crimes. Na época que eu era jovem e havia uma ditadura no Brasil, eu violei a Lei de Segurança Nacional, eu pratiquei subversão, eu me filiei a partido clandestino, era ilegal, era proibido, dava cadeia. Né, e dava cadeia, dava outras coisas. Né. Pratiquei vários delitos. As pessoas praticam delitos. Em geral, num certo momento da sua vida, quando são muito jovens, quando são adolescentes. Normalmente não somos flagrados quando praticamos esses delitos. O que muda muito o nosso destino. Porque se todos tivéssemos sido flagrados, se todos tivéssemos sido mandados à prisão, talvez não estivéssemos aqui. Possivelmente, eu diria, não estaríamos aqui. A nossa vida teria sido completamente outra. Há uns anos atrás, pelo IPA, onde eu dou aula, nós fizemos um projeto com o governo do Estado. O governador Ieda concordou e fez um convênio conosco. Foi um convênio muito bom para o governo do Estado, porque eles não entraram com nenhum tostão, a gente entrou com todo o recurso. E nós construímos um curso de serviço social dentro do presídio feminino Mário Pelletier. Dei aula há 4 anos lá, para uma turma de presas e agentes penitenciários. Logo na primeira semana eu entrei em aula e havia assim, eram 12, 14 presas, uns 30 agentes, homens e mulheres, que tinham passado no vestibular, né, nós fizemos. E havia uma divisão no meio da turma, assim, as presas de um lado e os agentes de outro. Eu disse, que divisão é essa? Aí o pessoal falou,
Não, é que eles são polícia e a gente é preso. Não, eles são as presas, nós somos da guarda, enfim. Eu digo, pode misturar, pode tirar essa divisão aqui, porque aqui dentro vocês são alunos, quer dizer, o que vocês fizeram lá fora não me importa. Quando sair daqui, vocês voltam a ser guardas e voltam a ser presos, mas aqui dentro vocês todos são alunos, eu não quero nem saber quem é aluno, quem é preso. É todo mundo igual. Então, pode misturar. Aí tem uma certa resistência com isso. Eu disse uma coisa para eles, que eu não imaginei que fosse profética. Eu disse assim, vocês imaginam que essa linha divisória é uma linha muito nítida, que separa presos e agentes. Eu quero dizer a vocês que essa linha não é muito nítida. E que para passar para o lado de lá ou para o lado de cá, é um pulo, é assim, é muito rápido. Uma semana depois, uma das minhas alunas, agente penitenciária, foi flagrada vendendo drogas no presídio e passou para o outro lado, presa. As coisas são mais complexas, então, do que a gente imagina com respeito ao crime e à violência. Né? Bom, se nós tivéssemos a intenção de fazer um exame dos resultados, eu retomo então o que eu vinha falando, quais foram os resultados dessa experiência da lei dos crimes hediondos. Em 1990, o Brasil tinha aproximadamente 100 mil presos. Ao final dessa experiência, nós tínhamos 500 mil de presos. Nós quintuplicamos a população carcerária brasileira. O Brasil é, em todo o mundo, hoje, a quarta maior população carcerária do planeta, mas nós somos, mais grave do que isso, nós somos, em todo o mundo, o país que mais encarcerou. Proporcionalmente, o salto maior foi dado por nós. Então, a gente tem essa façanha. Em 1999, eu estive nos Estados Unidos, passei 20 dias visitando prisões, e entrando e saindo de cadeias lá para conhecer um pouco a experiência deles. Eles tinham 2 milhões de presos. Primeiro lugar no mundo. Hoje eles têm 2 milhões de presos. É uma situação gravíssima, mas estacionou. O Brasil deu um pulo, nós tivemos uma aposta no encarceramento massivo. Quais são os resultados do encarceramento massivo? Diminuiu a criminalidade. Diminuiu a violência. Ou, pelo contrário, aumentou a violência, aumentou a criminalidade. Há uma conexão entre o encarceramento massivo e os indicadores criminais? As pesquisas e os indicadores disponíveis no mundo inteiro mostram que sim. Que o modelo de encarceramento, especialmente quando feito em situações como a brasileira, de encarceramento massivo, de desrespeito aos direitos humanos, de violência institucional, ele não apenas não funciona como inibidor do crime, como ele estimula a prática criminal. Ele é o principal agenciador das práticas criminais. Ele está na origem da criminogênese moderna. Então a gente deve ter muito cuidado quando a gente dá opinião sobre segurança pública. Porque a opinião errada aqui mata. Então é preciso ter cuidado e examinar os indicadores disponíveis, examinar a experiência disponível. A ideologia dificulta isso, porque ela é uma nuvem que se coloca entre nós e o mundo. Quando a gente examina a experiência brasileira, não quero me referir à experiência de outros países, nós temos no Brasil uma experiência impressionantemente exitosa, que é desconhecida no Brasil. Eu conheço um único estudo feito para essa experiência, um estudo acadêmico, e esse estudo que foi publicado na Inglaterra por uma pesquisadora inglesa, minha amiga Fiona Macaulay, que estudou a experiência das APACs. As APACs surgiram inicialmente por força de organizações religiosas, no interior de São Paulo e Minas Gerais, e se estenderam bastante nesses dois estados. Eu conheço um pouco essa experiência. A experiência das APACs envolve presos de todos os perfis, independentemente de crimes. Há pessoas condenadas por homicídio, há pessoas condenadas por estupro, há pessoas condenadas por roubo e vários outros crimes. E há um regime de absoluta confiança e tratamento respeitoso com relação aos presos, onde os chefes de segurança, em geral, são ex-presos, e onde há, portanto, essa relação completamente distinta. Os indicadores de reincidência dos presos que passam pela APAC estão entre os menores do país, inferiores a 5%. O índice de fuga das APACs é próximo de 0. E nós não tomamos esse exemplo como exemplo. Aí dizer, mas as APACs são uma coisa muito reduzida. Bom, nós temos 2 mil presos em Minas Gerais em APACs, em mais de 30 municípios. Sem fuga e reincidência próximo de 0. Isso não nos interessa. Não nos vale como exemplo. Não nos vale como uma referência brasileira para tentar encontrar uma saída para o sistema penitenciário. Aí se fala no problema do semiaberto. Bom, o semiaberto, de fato, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, não é a realidade nacional, mas no Rio Grande do Sul ele se degradou de uma maneira absurda. Né?
Nós temos hoje no semiaberto aqui presos que cumprem o regime com revólver na cintura. Nós temos tiroteio em futebol no semiaberto. E aí tem um diretor que bota uma placa de aço no seu escritório para não ser alvejado, mas o cara segue armado no semiaberto. Né? Então a situação é muito complicada. O semiaberto degradou de fato no Rio Grande do Sul por conta da incúria, do descaso dos governantes, da corrupção, da violência disseminada, entendeu? Da pilantragem que graça no sistema. Degradou mesmo. Degradou mesmo. É de apavorar entrar no semiaberto aqui no Rio Grande do Sul. Né? Agora, qual é a realidade do fechado? O que nós estamos produzindo com o fechado? Hoje, as pessoas, o senso comum em geral, sem essa informação, eles imaginam o seguinte: não, mas nos presídios brasileiros, no regime fechado, estão presumidamente os presos perigosos. O pessoal que está lá no fechado é uma turminha que aprontou, não tem anjinho lá. Então esse pessoal aí, tudo bem, está difícil a situação, mas de alguma forma eles merecem. Porque o pessoal é um pessoal perigoso. Será? Desse total de mais de 500 mil de presos no Brasil, 14,2% estão presos por homicídio ou latrocínio. No Brasil. Os presos por crimes sexuais, por seu turno, são 3,4% da massa carcerária. A maioria dos que empilhamos nas prisões, na verdade, respondem por furtos e roubos, 39,3%. E por tráfico, 24%. No Brasil, estou falando. No Rio Grande do Sul, a situação é muito mais interessante. Ela é impressionante o que está acontecendo aqui. Em fevereiro desse ano, entre os quase 4.400 internos do Presídio Central, havia 102 presos por homicídio. Entre condenados e preventivos. 102 em 4.400. Pouco mais de 2%. Os últimos dados oficiais desagregados que nós temos, do DEPEN, são de 2011. Tá? De lá para cá a situação deve ter piorado, mas naquele ano o Rio Grande do Sul tinha só 3,4% dos seus presos respondendo por homicídio ou latrocínio. 1,4% por crimes sexuais. 4,6% por crimes patrimoniais. Já os presos por tráfico eram 32,8%. Então é o seguinte, a massa carcerária brasileira, os caras que nós estamos trancando e empilhando nas prisões brasileiras, são basicamente ladrões pequenos, claro, porque os grandes nos governam, né? Os grandes estão no poder, então lá, ainda não chega lá, mas o pessoal poderoso é quem rouba muito, quem rouba pouco vai para a cadeia. Então ladrão, pequeno. E traficante, pequeno. Em geral, sem capacidade de corromper a polícia, porque se tiver grana ele paga o policial e não é preso. E a gente acha que esse sistema é um sistema legal e que tem que ter mais doses desse sistema, aprender mais, desse jeito. Aí nós botamos essa gurizada lá e o cara se associa a uma facção criminal. E agora ele não é mais ladrão de galinha, ele é membro dos mano, do balo na cara, da facção X ou Y. E aí ele sai da cadeia e agora ele tem que assaltar para mandar dinheiro para a prisão. Porque os caras estão pedindo, ele tem que segurar os caras, que segurar a vida dele. E aí o cara sai de lá e não está numa facção e quer trabalhar. E aí ele bate de porta em porta e não encontra nunca mais um emprego. Porque esse preso não tem emprego. Então nós empurramos esse cara para o crime. E a gente acha que está bem assim e quer mais disso. É uma vocação para o sofrimento impressionante. Né? Então acho que esse é um tema que merece de fato aprofundar a discussão com base em indicadores. Com base em pesquisa. Ou a gente acaba com o discurso nessa área e começa a estudar e entender o que está acontecendo, ou a gente vai continuar sofrendo e sofrendo as consequências desse modelo. Obrigado.